colocar aqui no gravar. Fechou. Gente, então, agora nós estamos ao vivo, então é uma boa noite, né? Eu vou explicar para vocês que estão aqui em sala, que o Leandro eu já conheço, a Eliane eu já conheço, acho que o Bruno foi meu aluno, né, e tal. Alguns já assistiram o aulão aqui ao vivo, alguns foram meus alunos da aula teórica, outros não, então não sabem como é que funciona. Eu peguei uma prova do Detran, de um aluno ou uma aluna, esse eu acho que foi de uma menina, uma aluna que foi lá no Detran essa semana fazer a prova e pediu revisão de prova. Por que que uma pessoa pede revisão de prova? Ela pede revisão de prova porque não passou na prova, ou ela quer ver se ela acertou alguma questão, sabe? Então, a gente tem acesso a algumas provas do Detran. E eu peguei a prova dela, e eu vou compartilhar com vocês essa prova dela, para a gente discutir as questões. E a gente vai trabalhar em cima dos erros dessa pessoa, dessa menina que fez a prova, e a gente vai conversar sobre a apostila, sobre o que vocês viram lá na aula teórica, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos ver a provinha de hoje. Nós já estamos no aulão 6, tá? Então, a gente já teve 6 aulões dessa mesma forma. É uma prova com 30 questões, que é a prova lá do Detran, que a gente vai corrigir agora, tá? Então, vamos na questão número 1. Por que está aparecendo? Deixa eu pegar minha canetinha vermelhinha aqui para a gente começar a rabiscar essa prova. Por que na questão número 1 está aparecendo esse verdinho aqui e na questão número 2 está aparecendo esse X aqui? É muito simples. Eu peguei a prova do Detran de uma pessoa que foi lá no Detran, né? Então, eu peguei a prova toda na íntegra. Eu só tirei ali o nome da pessoa, porque a gente não precisa saber quem é. Então, a gente vai ver que a questão número 1, essa pessoa que fez a prova acertou. Por isso que aparece o verdinho aqui. E a questão número 2 aparece o xizinho, significa que ela errou essa questão número 2, tá? A resposta certa dessas questões aqui, que a gente vai corrigir, elas aparecem em negrito, ó, destacada assim, mais pretinho, tá vendo? A letra D aqui é a resposta correta número 1, como a gente vai ver agora. Tá? Não necessariamente a resposta correta vai ser a que está marcadinha com X. Nem sempre é essa a resposta correta, tá? Porque a que está marcadinha com X foi a pessoa que assinalou, mas não necessariamente vai ser a resposta correta. Então, vamos lá. Número 1 já começa com uma questão de placas. Lembra que eu falei para vocês, tem que decorar toda aquela parte de placas. Tem que saber, gente. Qualquer tempinho que vocês tiverem livre, tem que estudar placa. Decorem todas as placas. Isso vai ser importante para vocês passarem na prova teórica e muito importante para o dia a dia de vocês. Muito importante para a prática de vocês, porque para a gente ser um bom motorista, a gente precisa ser conhecedor das placas de sinalização. Então, vamos lá. Começou fácil, eu acho. Começou com uma placa, né? Ali diz assim, a placa R36B indica que... Gente, lá na prova do Detran não vai aparecer só essa indicação de placa sem o desenho, tá? Sempre tem a indicação de placa e tem o desenho. Então, a gente já vai ver, ó, no desenho a gente está vendo o quê? Um pedestre que está no lado esquerdo do desenho, né? E um ciclista que está do lado direito, né? Então, a gente já olha o desenho. Sempre falo aqui nas minhas aulas e volto a repetir, se a placa estiver muito pequenininha lá na prova, dá para clicar em cima da placa, ela fica um pouco maior, tá? Então, tá com dúvida? Clique em cima e ela fica um pouco maior, para não ter dúvidas. Letra A. Os ciclistas devem circular pelo lado esquerdo e os pedestres devem transitar pelo lado direito. E tá errado, né? Porque olha lá, o pedestre está do lado esquerdo e o ciclista que está do lado direito. Então, isso aqui está ao contrário. Então, tá errada a letra A. Letra B. É necessário parar para controle alfandegário. Não, alfândega, a placa de alfândega, já vou até desenhar para vocês aqui, ó. É aquela que tem tipo um sinal de menos, um risco preto assim. Então, essa placa de alfândega é que é necessário parar para o controle alfandegário, né? Em fronteira, entre um país e outro, isso a gente já viu aqui também. Que não é o caso, né? Essa daqui não tem nada a ver com alfândega, errado. Letra C. É proibido o trânsito de pedestres? Como assim é proibido? Não. Lembra que as placas de regulamentação, que são as placas redondas, vermelhas, sempre que for proibido alguma coisa é porque tem um risquinho vermelho, né? Cortando a placa. Aqui não tem nenhum risquinho vermelho cortando a placa. Então, não é proibido nada. Então, só sobrou a letra D. Os pedestres devem circular pelo lado esquerdo, certo? E os ciclistas devem transitar pelo lado direito? Certa resposta. Resposta correta da número 1, letra D.
Formou até um bonequinho ali, ó, nos meus desenhos de placa e no certo da letra D. Essa acho que estava fácil. A gente só não pode esquecer na hora da prova qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo, né? Isso a gente tem que saber lá na hora da prova. Ai, desculpem a minha cadela que está se passando. Número 2. A número 2, a pessoa que fez a prova, ela errou essa questão. Então, vamos ver por que ela errou e vamos cuidar para a gente não errar uma questão dessa, tá? Olhem lá, reparem comigo. A pessoa que fez essa prova colocou que a resposta correta da número 2 era a letra C, mas, na verdade, a resposta correta da número 2 é a letra B, que está destacada em negrito, ó. Vamos ler a questão. A número 2 diz assim: transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança, é uma. Gente, ele está perguntando assim, se a gente transitar em marcha ré, desde que não seja por uma pequena distância, porque a marcha ré é isso, né? A marcha ré, a manobra em marcha ré, ela é permitida sim, mas para pequenas distâncias e de forma que a gente não cause risco ali à segurança. Às vezes a gente vê no trânsito o pessoal manobrando em marcha ré nas esquinas, sem cuidado, sem segurança. Isso tudo é o quê? Multa. É uma infração e ganha multa, tá? Então, se a gente estiver trafegando em marcha ré em longas distâncias ou em locais que causam riscos, né? E que a gente pode, de repente, se envolver num acidente por conta dessa manobra bem grande marcha ré, é uma infração com multa, é a letra B. A letra A diz infração com multa e advertência. Aí eu já vou dar uma baita de uma dica para vocês. A advertência não é multa, é uma chamada de atenção. Então, nunca vai ser a resposta certa para alguma coisa que a gente faz errado. Tá? Já fica a dica. A advertência não vai ser a resposta certa de uma questão que eles querem saber o que está errado. Isso aqui, transitar em marcha ré a uma longa distância é errado, é multa. Então, não vai ser só uma advertência. Por quê? Vamos relembrar rapidamente. A advertência é uma chamada de atenção do policial. Ele te dá uma bronca e não te dá multa, não tem que cobrar, não tem que pagar nada, sabe? Não receber pontos, tá? Então, já fica a dica, uma dica importante. Sempre que eles perguntarem alguma coisa que a gente faz errado no trânsito, não pode ter como resposta advertência, porque advertência não é multa. E o que a gente faz errado no trânsito dá multa, tá? Então, cuidem. E essa dica aí é bem boa, tá? Gilberto disse que não está ouvindo o meu áudio. Deixa eu colocar para ele ali ajustar o som. Ajusta o som. No celular. Cantinho esquerdo. Pronto, ele vai ajustar ali. A letra C, que foi a que a pessoa marcou, diz assim: infração com multa e retenção do veículo. Opa! Todas as aulas, todas as semanas eu tenho falado isso para vocês. Existem duas medidas administrativas, vou colocar assim, medidas administrativas, que são muito importantes e aparecem em todas as provas, tá? Se a gente souber, tá me ouvindo agora, Gilberto? Sim. Ah, então fechou. Vou só deixar o teu áudio no mudo, tá? Tá, beleza. Fechou. Gente, existem duas medidas administrativas que, se vocês lembrarem disso, tem que colocar na cabeça mesmo, tem que estar no sangue, como eu falo, né? Vocês não vão errar esse tipo de questão como esse moço aqui, ou essa moça, né? Errou. Se vocês lembrarem muito, muito, muito do que eu vou escrever agora, do que eu já falei nas outras aulas e que eu volto a repetir hoje, que é muito importante, vocês não vão errar essa questão daqui. Mesmo que vocês não soubessem, eu não sabia que era multa trafegar em marcha ré muito longe, assim, sabe? Não sabia isso. Mas mesmo que vocês não soubessem, vocês já iam acertar se vocês tivessem lembrado do que é retenção e remoção. Vamos lá. Medidas administrativas são providências, né, tomadas sempre no local da infração, no local de onde a gente está fazendo coisa errada, tá? Retenção é de reter, é de deixar, de ficar com o carro no local. Quando que o nosso veículo vai ter que ficar retido? Sempre que faltar alguma coisa,
Tá? Então, olha só, eu até coloquei já isso para vocês, assim, com essas palavras mesmo, assim, ó, para ficar bem claro na cabeça. Sempre que faltar alguma coisa. Que alguma coisa vai faltar, Charlene? Equipamento obrigatório, por exemplo. Se faltar um equipamento obrigatório, é multa e retenção. Vai ficar retido até tu solucionar o problema, até tu comprar o equipamento, até tu arrumar o equipamento obrigatório ali que está inoperante. Se faltar documento de porte obrigatório, também vai ganhar multa e retenção. Ah, esqueceu tua carteira de habilitação em casa e ele não tem o sistema para te ver que tu é habilitado, vai ficar retido até que tu vá na tua casa buscar a habilitação para mostrar para o policial, ou até que alguém traga a habilitação para ti, tá? Isso é retenção. Remoção, quando que o veículo vai ser removido? Quando que ele vai ser guinchado? Quando estiver atrapalhando o trânsito, ou seja, estacionado em local proibido. Então, olha só, se a gente lembrar disso aqui, que é fundamental para um monte de questão na prova, a gente já vai acertar uma questão dessa aqui, que não tem nada a ver com retenção e remoção, que está falando ali, ó, se a pessoa transita em marcha ré numa distância muito longa, sabe? Ou se a pessoa está transitando em marcha ré numa esquina, por exemplo, que está causando risco ali à segurança, que pode favorecer para que aconteça um acidente, o que, que a pessoa vai receber? Uma infração, multa. Não vai ficar retido no local o veículo e não vai ser guinchado? Claro que não. É multa, tá? Então tem que cuidar. Medidas administrativas são muito importantes. Vocês estão acompanhando, quem está acompanhando toda semana, já viu que cai em todas as provas e a gente tem que lembrar para que é. Ó, retenção. Quando falta alguma coisa, aqui não está faltando nada, aqui o cara está andando em marcha ré ali e cometendo, sei lá, fazendo uma loucura ali que pode se envolver no acidente, sabe? E remoção também não tem nada a ver. Então, a resposta correta da 2 é a letra B, infração com multa. Vamos para a próxima. Questão número 3, a pessoa também errou. E olha lá, sobre os equipamentos obrigatórios de um automóvel. Eu já vou dizer para vocês onde está isso na apostila, porque é importantíssimo, gente. Tem cada equipamento obrigatório que às vezes a gente nem sabe que é equipamento obrigatório. Fica lá no finalzinho da apostila, na página 156. Desde o primeiro aulão, esse já é o 6º aulão, desde o primeiro aulão tem caído questões de equipamento obrigatório nas provas que eu tenho feito, e são todas provas diferentes. Então, isso aqui vocês têm que saber. Página 156, 157 e 158, tá? São os equipamentos obrigatórios, é importante, é válido, dá uma lidinha. Essa parte é legal, porque é coisa do nosso dia a dia, né? E caso vocês leiam algum equipamento obrigatório desse e que vocês não entendam, manda um áudio para mim. Manda uma mensagem no meu celular particular ali e fala, professora, eu não entendi o equipamento obrigatório, o número tal da página tal. Eu explico para vocês, tá? Estou aqui para ajudar vocês e fazer vocês passarem nessa prova. Número 3, então, diz assim. São equipamentos obrigatórios de um automóvel. Vamos lá, letra A. Extintor de incêndio, conta-giros e pneu sobressalente. Gente, aqui perguntou de um automóvel, a gente entende que é um carro, né? O extintor de incêndio, ele não é mais equipamento obrigatório para os carros, tá? Se vocês forem lá na página 158, no item 24, está escrito lá, o extintor de incêndio não é obrigatório em veículos de passeio. Então, não é obrigatório em automóveis, tá? Já foi obrigada, agora não é mais. Agora é só obrigada para os veículos maiores, caminhões, ônibus e carretas, tá? Mas, de qualquer forma, o contagiros, que é a rotação por minuto do motor, também não é equipamento obrigatório. Tem muitos veículos, muitos automóveis que não apresentam ali o contagiros no painel, tá? Então, isso também não é equipamento obrigatório. Se vocês forem ler os equipamentos obrigatórios, vocês vão ver que não aparece lá contagiros, que é a rotação por minuto do motor, tá? O único aqui que é equipamento obrigatório de um automóvel é o pneu sobressalente. O pneu sobressalente, o que que é? É o step, o pneu reserva, o socorro, como chamam, né? Então, a letra A está errada. Letra B, ó, a pessoa assinalou a letra B. Vamos ver o que tem aqui que não é equipamento obrigatório. Cintos de segurança, equipamento obrigatório. Desembaçador traseiro? Não. Desembaçador traseiro, acho que a maior parte dos carros já sai com desembaçador traseiro de fábrica, né? Mas não é item obrigatório, é opcional.
Hoje em dia nem sei mais se é opcional, se dá para te tirar ou não, se já vem em todos os carros, não sei. Mas não é equipamento obrigatório, tá? O limpador de para-brisa é equipamento obrigatório. A letra B está errada por conta do desembaçador traseiro, que se vocês forem ler essas páginas que eu falei para vocês, não vai aparecer desembaçador traseiro, tá? Letra C. Triângulo é equipamento obrigatório. Encosto de cabeça é equipamento obrigatório. E buzina é equipamento obrigatório. Essa daqui pega o povo erra, porque acha que encosto de cabeça não é equipamento obrigatório. E é. Quando vocês forem ler essas páginas que eu falei para vocês, um dos primeiros equipamentos obrigatórios que aparece na página 156 é que a partir de 99, o encosto de cabeça foi, para todos os assentos, né? Exceto o do banco de trás no meio, foi considerado ou é considerado obrigatório, tá? Então, leiam, é importante a leitura dessas páginas que eu falei, tá? A letra D, buzina é equipamento obrigatório. Desembaçador traseiro, ó, apareceu ali de novo. E triângulo, triângulo é. A letra D está errada só por conta do desembaçador traseiro. Então, a resposta correta dessa é a letra C. Não errem, porque o encosto de cabeça é, sim, equipamento obrigatório. Tá? Essa daí, se lerem as páginas 156, 157 e 158, vão acertar lá na prova, tá? Vamos à questão 4. Acho que tem alguém que está com o áudio ligado. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Pronto, já coloquei no mudo. Número 4, a pessoa acertou a 4. Ó, de plaquinha, acho que a pessoa estava boa, né? Acertou as plaquinhas. A placa 4, a questão 4, né? Diz ali, a placa, que é aquela ali, significa, tem um I. O que é aquele I? Informação turística. Então, vamos lá. Se a gente não lembra mais o que é, a gente pode ir eliminando, né? A letra A diz, pronto-socorro nas proximidades. Não, pronto-socorro é aquela que tem o xizinho vermelho, né? Que lembra hospital, pronto-socorro. Então, essa nada a ver. Letra B, aeroporto. Não, não tem nenhum avião ali, né? Letra C, posto de abastecimento. Não, o abastecimento é aquele que tem uma bombinha de combustível, né? Então, como tem um I, a gente associa uma informação turística. A resposta correta é a letra D. Local em que o condutor obterá informação turística. Tá? Essa daí tá bem fácil, né? Bem simples, não tem muito o que se estender. Número 5, a pessoa também acertou, a pessoa estava boa nas placas. A placa A8, que é aquela placa T, significa, se tem um T, e tem uma dicona para vocês agora, que eu já dei nas outras aulas também, que vocês não podem errar. Se vocês lembrarem, vocês vão acertar as questões também. Uma placa sozinha, que é o caso essa placa A8 aí, ela não tem duas informações, ela tem uma informação só na placa. A resposta correta dessa placa, sem dúvida nenhuma, é a letra A, interseção em T. Interseção vai ser o quê? Um encontro de duas vias, ó. Essa via aqui com essa via vão se encontrar. Isso é uma interseção em T. Agora, olha só o que eu disse para vocês antes, para vocês não errarem. Vou até colocar com caneta azul aqui, ó. Interseção em T com semáforo. Não, gente, ou é o semáforo ou é a interseção em T, sabe? Uma placa não tem dois significados. Então, claro que está errado, aqui tem dois significados na resposta, tira ela. Letra C, entroncamento com passagem de escolares. Olha isso, duas informações de novo na mesma placa, não pode, é uma informação em cada placa. Ou é um entroncamento, ou é uma passagem de escolares, tá? Não tem as duas juntas. Interseção com parada obrigatória, duas informações de novo. Eles estão fazendo muito isso, hein? A gente já corrigiu aqui nas aulas passadas também. Eles colocam duas informações numa placa só. Não pode. Uma placa só tem uma informação só. Tá? Então, a resposta correta, interseção em T, que é um encontro ali de duas ruas no formato de um T. Tá? Letra A, resposta correta. Número 6. O condutor, essa aqui a pessoa errou também, né? O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria D poderá dirigir. Estão percebendo que
todas as provas que a gente tem feito de todas as semanas tem uma questão de categorias. Então, a gente precisa estar dominando categorias também. Ou, pelo menos, saber aquele basicão que eu falo toda semana. Então, de tanto eu falar, vocês já vão ter que lembrar. Deixa eu fazer uma caixinha branca aqui e vamos fazer o basicão. Olha lá. O basicão qual é? A gente saber primeiro quais são as categorias que existem. Então, existe a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. E a gente tem que lembrar que o ciclomotor são aquelas motinhas pequenininhas, bicicletinhas motorizadas, né? Categoria A, veículos com 2 ou 3 rodas. Tá? Ou 3 rodas. Categoria B é a categoria de carro. Isso aqui é o basicão, né? Porque a gente pode ir profundamente, saber peso, quantidade de pessoas e tal, mas a gente vai no basicão primeiro. Categoria C, caminhão, cargas. Ó, façam a associação C de carga, C de caminhão. Categoria D, pessoas, passageiros, é a de ônibus, micro-ônibus, né? E a categoria E é a categoria das carretas, dos articulados. Pronto, esse é o basicão que, se a gente lembrar, a gente não vai errar essas questões na prova. Tá? Então, vamos lá. Lembramos o basicão, vamos ler as questões. A pessoa que não lembrou, ó, errou. A, veículo, aqui eles pedem, estão pedindo categoria D, né? Veículo motorizado para o transporte de passageiros? Sim. Que tenha mais de 8 lugares, sem contar o condutor? Sim. A categoria D é para o transporte de passageiros. Vamos ver por que a letra B está errada. Veículo motorizado para o transporte de cargas perigosas? Não. Transporte de cargas perigosas, a gente tem que ver primeiro o que a gente vai transportar. Onde que a gente vai transportar? Se a gente transportar uma carga perigosa num caminhão, a gente precisa ter categoria C e um curso de especialização. Né? Se a gente vai transportar carga perigosa numa carreta, a gente precisa ter categoria E e um curso de especialização. Se a gente vai transportar uma carga perigosa numa moto, por exemplo, eu vou levar um gás, né? Sou vendedor de gás, eu entrego os gases assim na casa e de moto, é categoria A e um curso de especialização, tá? Então, essa aqui lá na B. Letra B tá errada. Letra C, que foi a que a pessoa assinalou, ó. Veículo motorizado para o transporte de passageiros que tenha até 8 lugares. Não é que tem até, é que tem mais. Então, já vou fazer um outro quadradinho branquinho aqui, ó, do lado, aqui, para a gente frisar bem isso, tá? A gente não pode não saber disso, a gente tem que estar com isso aqui dominando. A categoria B é a categoria com até 8 passageiros mais motorista, né? Então, são 9 pessoas no total. E a categoria D são para os veículos com mais de 8, opa, vou colocar aqui 8 passageiros mais motorista. Tá? Então, essa é a grande diferença nessa questãozinha da prova. Ó. A pessoa colocou que tem até 8. Que tem até 8 passageiros, fica o quê? Categoria B. A categoria D é para mais de 8 lugares, mais de 8 pessoas, tá? Mais de 8 passageiros, mais motorista. Tá? Então, essa é a dica. Categoria D, mais de 8 lugares. Categoria B, até 8 lugares, tá? Número 7. A placa ao lado significa, opa, mais uma plaquinha, a pessoa acertou. Essa dali é de abastecimento, né? O posto de abastecimento, que tá tão difícil agora, com a gasolina nesse preço, né? Vamos lá, letra A diz, posto de socorro médico junto ou próximo à via? Não, né, gente? Posto de socorro médico vai ter uma cruzinha vermelha ali. Letra B, oficina mecânica? Não. Letra C, local permitido para estacionamento de trailer? Não, não aparece um trailer ali, né? Parece uma bomba de combustível. Então, é a letra D. Posto para abastecer o veículo à distância indicada pela placa. Notem que tem uma distância ali, né, ó, de 500 metros. Então, é isso. Posto para abastecer o veículo à distância indicada pela placa, tá? Questão 8. Vamos lá.
Questão 8 é uma questão grandinha, daquelas que dá uma preguicinha de ler, né? Mas vamos lá. O CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. Pronto, a gente lê até aqui e a gente pensa assim, meu Deus do céu, não sei o que significa isso. Gente, não fiquem muito apavorados quando vocês começarem uma questão e não entenderem, tá? Vamos até o final, depois a gente volta e conversa por partes. Diz ali, as infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e o seu processamento pelo Código e Processamento Penal. São exemplos de infrações penais previstas no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. Gente, isso aqui, eles estão querendo dizer que assim, que as infrações de trânsito, as coisas que a gente faz errado no trânsito, elas podem resultar simplesmente em alguma medida administrativa, como, por exemplo, uma advertência, pode não dar em nada. A gente pode levar uma multa, pode ter que pagar a multa, recebe pontos na carteira. Às vezes a gente recebe uma outra penalidade, como uma suspensão do direito de dirigir. E às vezes tem coisas que a gente faz no trânsito que tem a questão penal, que pode dar cadeia. Então, aqui eles estão querendo saber o que são os crimes. O que a gente faz de errado no trânsito que é considerado crime. Ó, infrações penais é que pode dar cadeia, né? Que vai preso, tá? Então, aqui, esse blá, blá, blá que eles fizeram nessa questão aqui está relacionado a crime de trânsito. Então, a gente já viu, a gente já conversou aqui em sala de aula. Toda semana cai uma questão de crime. Falei para vocês lembrarem e darem uma olhadinha também, que são só 6 para a gente saber para a prova, sabe? Os crimes de trânsito, eles aparecem, vou até dizer para vocês a página, para vocês darem uma olhadinha. Página 23 e 24 da apostila, tá? Então, vamos lá. A pessoa que fez a questão, ela colocou letra A, dirigir com habilitação vencida. Opa, dirigir com habilitação vencida, gente, é multa gravíssima, mas não é crime. Tu não vai preso se tu tiver com a tua habilitação vencida, tá? Estacionar em local proibido também não é crime. Se tu estaciona em local proibido, tem lugares que dá multa leve, tem lugares que dá multa média, tem lugares que dá multa grave, tem lugares que dá multa gravíssima, tá? E ainda ganha aquela medida administrativa que a gente acabou de conversar, que é a remoção. Mas tu não vai preso porque tu estacionou em local proibido, né? É errado. E dirigir alcoolizado é a única da letra A, que foi que a pessoa anotou, né? Que é crime. Gente, a única da letra A que é crime é dirigir bêbado, tá? O resto não é crime. Não vai ser uma infração penal. Tu não vai para cadeia, tá? Letra B. Dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano. Até aqui, crime. Dirigir sem carteira, no caso vocês não têm carteira ainda. Vocês estão querendo a carteira, querendo passar na prova para pegar a carteira. Se vocês foram pegos dirigindo sem a carteira, é crime. Tá certo essa primeira parte. Dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, ou seja, está embriagado, é crime também. Então, essa letra B está certíssima. Os dois são crimes de trânsito, dirigir sem carteira e dirigir embriagado, tá? Letra C, desrespeitar o sinal vermelho. Gente, desrespeitar o sinal vermelho é multa gravíssima, mas não é crime. Estacionar em local proibido. A gente já viu aqui em cima, ó, multa leve ou média ou grave ou gravíssima, dependendo do local que tu estaciona, e ganha medida administrativa remoção. Dirigir alcoolizado é o único que é crime da letra C. Letra D, dirigir com a habilitação vencida. Não é crime, é multa gravíssima, a gente já viu lá em cima. Dirigir sem habilitação é crime. Dirigir alcoolizado é crime. Então, essa daqui está errada por conta dessa, essa está errada por conta dessa aqui. A resposta certa é a letra B. Dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano. Tu vê, eles ainda colocam ali, gerando perigo de dano. Dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em relação da influência de álcool. É a mais explicadinha, viram? Fiquem atentos a esse detalhe também, essa dica aí das mais explicadinhas lá na prova. Ô, professora. Oi. Uma pergunta, quanto que é a multa sem carteira hoje?
É multa gravíssima, com agravante vezes 3, R$ 880. Mas tu ganhar a multa, tu perde a carteira, não? Não, porque daí tu já não tem, né? Aí os Não pontos tem, somem, tu né? só vai ter que pagar mesmo. Só quando gira a numeração da carteira, né? Isso, daí pode perder só depois que tu recebe Daí, ela. daí perde ponto, né? Daí pode perder. Aham, porque daí vai ganhando os Ah, pontos, daí entendi, perde. Aham. entendi. Obrigado. Nada. Olha lá, gente, questão 9. São equipamentos obrigatórios dos veículos. Não disse para vocês que eles estão pedindo demais esses equipamentos obrigatórios, estão pedindo muito. Olha lá, então vamos ver. De novo, as páginas lá no finalzinho da apostila, né? Letra A. Limpador de vidro traseiro e almofada. Que isso? Como assim almofada, né?